A toda hora, novas técnicas e teorias gerenciais são criadas e implementadas pelas empresas. Algumas não passam de modismo, outras não passam de bobagens. Outras são ideias fantásticas que criam um poderoso diferencial para as empresas que as aplicam. Pelo menos até que todas as empresas passem a utilizar as mesmas técnicas e aí a vantagem vai embora. Mas o mundo dos negócios é assim mesmo. A gente está aqui com você para falar de alguns conceitos que são muito importantes para o sucesso da empresa e de quem faz a empresa. Só que as ideias que a gente vai apresentar não podem exatamente ser chamadas de novidades, até porque elas foram escritas há mais de 2000 anos. Segundo alguns, 2.300 anos, segundo outros, 2.500 anos. Mas nem vamos ficar aqui discutindo esses míseros 200 anos. A Arte da Guerra. Esse é o livro que foi escrito por um muito bem-sucedido general chinês, Sun Tzu. Tem gente que fala que na virada do Japão, quando a indústria japonesa deu um gigantesco salto e suas empresas se tornaram uma ameaça para outros impérios industriais, bastaria você abrir a primeira gaveta de qualquer presidente dessas grandes companhias para encontrar uma cópia do livro A Arte da Guerra. Talvez você esteja pensando como é que um livro escrito há mais de 2000 anos, sobre estratégias de guerras lutadas com espadas, arcos e flechas, pode ter alguma relevância no mundo moderno e nos negócios. Negócios que usam informática, técnicas modernas de produção e comercialização, internet. Pois é, essa é a mágica desse livro e desse pouco conhecido autor. Ele escreveu um livro definitivo, eterno, que mesmo hoje continua atual, como se tivesse sido escrito ontem. Mas agora chega de papo e vamos passear pelas ideias de Sun Tzu, pela arte da guerra. Aquele que conhece a si mesmo e ao inimigo deverá vencer todas as batalhas. Aquele que se conhece, mas não ao inimigo, terá metade da chance de vencer. Aquele que não se conhece, nem ao inimigo, perderá todas as batalhas. Planejamento. É assim que Sun Tzu começa o seu livro. Segundo ele, a guerra é uma questão de vital importância para o Estado. Ela envolve a vida e a morte de pessoas e afeta a sobrevivência do Estado. Por isso, ela deve ser minuciosamente estudada. Segundo Sun Tzu, a guerra era regida por 5 fatores: a lei moral, o céu, a terra, o chefe e a doutrina. A lei moral era a correção do objetivo do Estado, ou seja, se o Estado está fazendo uma guerra por um objetivo correto, ele terá o apoio do povo. O céu representa a noite, o dia, as estações, o frio, o calor. A terra eram as distâncias, o terreno, campo aberto ou desfiladeiros. O chefe representa as virtudes da sabedoria, da sinceridade, da bondade, coragem e correção. E a doutrina, a organização hierárquica do exército, a disciplina, os custos da guerra e as estradas por onde se caminha. Com esses 5 pontos regendo a guerra, Sun Tzu elaborou 7 perguntas que deveriam ser respondidas por qualquer general que estivesse disposto a começar uma guerra. Qual estado está com a lei moral? Qual chefe é mais competente? Quem tem as vantagens do céu e da terra? Quem tem a melhor disciplina? Qual é o exército mais forte? Qual exército tem soldados e oficiais mais bem treinados? Qual exército terá o mérito recompensado e o demérito punido sumariamente? Sun Tzu fala no livro que com as respostas a essas 7 perguntas, ele era capaz de dizer quem sairia vitorioso em uma batalha. Vamos trazer a primeira dessas perguntas para os dias de hoje, para os negócios. Qual estado está com a lei moral? Vamos imaginar uma situação. Uma empresa tem 15% de market share.
O presidente convoca uma reunião de diretoria e anuncia que o objetivo da companhia a partir daquele dia é o de alcançar 80% de market share em 30 dias. Depois de falar isso, ele se retira para que os seus diretores possam planejar como conseguir alcançar esse objetivo. O que vocês acham que aconteceria nessa sala de reunião depois da saída do presidente? A. Gargalhadas. B. Olhares estarrecidos. C. Ligação para um centro psiquiátrico de emergência. E D. Todas as respostas anteriores. Esse é exatamente o conceito de lei moral de Sun Tzu. Se o Estado não tem um objetivo correto, ele não terá o apoio do povo. Se uma empresa não tem um objetivo correto, ela não terá o apoio de seu pessoal. Resumindo ainda mais, ao se iniciar um planejamento, o primeiro item a ser pensado é o objetivo. E esse objetivo precisa ser claro, real, palpável. Sem isso, a empresa não terá lei moral ao seu lado. As outras perguntas são bastante óbvias, mesmo nos dias de hoje. Vale a pena só a gente repetir a última pergunta. Qual exército terá o mérito recompensado e o demérito punido sumariamente? Para Sun Tzu, a recompensa e a punição eram fundamentais para a disciplina. Mas ele fala duas coisas muito interessantes sobre prêmios e punições. A primeira é que recompensas muito frequentes podem indicar a exaustão de ideias, e punição em demasia indica um grande desespero. A outra, quando os homens forem punidos antes que a lealdade seja assegurada, serão desobedientes. Se a lealdade dos homens for assegurada, mas as punições, quando justas, não acontecerem, a tropa perderá a disciplina. Dentro do planejamento de uma empresa, prêmios e punições devem ser cuidadosamente medidos. Tanto excessos como ausência de ambos podem ser prejudicial para a empresa. É claro que quando a gente fala em punição, não estamos levando a ideia de Sun Tzu ao pé da letra. Para ele, punição era sinônimo de decapitação. Você já deve ter ouvido por aí que um empresário não dava prêmios ou participações nos lucros ou no atingimento de metas, porque se depois essas metas não fossem atingidas, o pessoal não receberia nada e ficaria chateado. É como se fosse uma redução do salário. Ora, não atingir uma meta e não ser premiado é exatamente uma punição. Esse argumento é tolo. A empresa precisa estar preparada para premiar e para punir. Hoje, 57% das grandes companhias brasileiras têm programas de participação no lucro. Sun Tzu já fazia isso. Nos combates de carro, quando 10 ou mais deles tenham sido tomados, devem ser dados como recompensa aos primeiros que os tomarem. Em uma guerra, se a vitória custa chegar, as armas dos soldados tornam-se pesadas. No segundo capítulo de seu livro, Sun Tzu fala da operação, do custo da guerra. Para ele, a ação tem que ser rápida, precisa, certeira. Uma guerra demorada desmotiva os soldados e enfraquece o Estado pelos custos elevados de se manter a operação. Apesar de termos ouvido falar em precipitações estúpidas na guerra, a inteligência nunca foi associada a decisões demoradas. Trazendo esse conceito para os dias de hoje, fica fácil ver a verdade nas palavras de Sun Tzu. Muitas vezes, por não conhecer bem o seu inimigo, aliás, o seu concorrente, as empresas partem para batalhas longas. A concorrência de preço ou a promoção é uma delas. Por exemplo, um produto que não tenha nenhum grande diferencial de outro, inclusive no preço, tenta ganhar maior participação em um mercado. Para isso, a empresa marca um preço promocional. Por estar mais barato que o seu concorrente, a participação cresce. Mas e agora? Se voltar com o preço normal, a participação provavelmente irá cair. Se mantiver a margem muito reduzida, não terá havido uma real vantagem em se conquistar maior participação. Essa batalha será longa, e isso vai custar caro para a empresa. Veja bem, a gente não está falando que uma promoção ou uma redução de preço não seja uma boa arma, mas o objetivo de usar essa arma tem que estar claro. A batalha tem que ser rápida. Por exemplo,
Se um produto tem um real diferencial de outro produto, e a empresa lançar mão da redução promocional de preço para que o consumidor experimente o produto e veja como ele é melhor, quando o preço voltar ao normal, muitos irão continuar consumindo aquele produto porque ele é melhor. Aí, o desconto foi utilizado em uma batalha curta. E alguns pontos de share foram conquistados porque havia um diferencial e o consumidor experimentou esse diferencial. Na guerra, deixe que o grande objetivo seja a vitória, e não as campanhas extensas. Lutar e vencer todas as batalhas não é a glória suprema. A glória suprema é quebrar a resistência do inimigo, sem lutar. A espada na cintura. Esse é o conceito do terceiro capítulo da Arte da Guerra. Para Sun Tzu, a grande vitória é a vitória sem luta. E a principal maneira de se atingir esse objetivo é impedir os planos do inimigo. É claro que conseguir isso, nas palavras dele, é a glória suprema. Quando a gente começa a pensar nisso no campo dos negócios, pode parecer uma ideia meio sem sentido. Como combater um concorrente sem sacar a espada, sem lutar? Sun Tzu, inclusive, coloca nesse capítulo uma regra de atitude em relação ao número do exército. Ele diz: se suas forças são 10 vezes superiores que a do inimigo, faça com que ele se renda. Se 5 vezes maior, ataque. Se 2 vezes, divida o exército e ataque pela frente e por trás. Se em igualdade de condições, você pode decidir atacar. Se inferior, evite o inimigo. Se muito inferior, fuja. Ou seja, se a gente analisar a ideia da vitória suprema, sem luta, baseada apenas no tamanho da nossa força, a única solução seria ter o nosso exército 10 vezes superior que o do nosso concorrente. Mas quando a gente analisa a ideia anterior, a de impedir os planos do inimigo, a gente pode conseguir a vitória suprema, mesmo sem ser 10 vezes maior que o inimigo. Na teoria é muito simples, na prática não é tão simples. A maneira de se alcançar essa situação é olhar para o mercado a cada segundo e estar sempre pronto para responder, para mudar, para evoluir, para aperfeiçoar antes que o seu concorrente o faça. Se você der sempre o primeiro passo certeiro à frente, você estará atrapalhando os planos de seu inimigo. Já que a gente está falando de um livro de 2000 anos, vamos dar um exemplo antigo também, de 50 anos. Nos Estados Unidos, todas as marcas de creme dental prometiam ação contra as cáries. Todas. E todas precisavam lutar ferozmente pelos seus pontos de share. Uma companhia, então, depois de uma extensa pesquisa com o consumidor, lançou o primeiro creme dental que não prometia nada contra as cáries. Ela simplesmente prometia bom hálito. Esse creme dental foi lançado alcançando uma enorme participação de mercado. Uma grande vitória sem sacar a espada. Se essa companhia tivesse lançado mais um creme dental contra as cáries, ela teria que entrar numa luta gigantesca para assumir alguns pontinhos de share. Para Sun Tzu, a pior estratégia de guerra é sitiar uma cidade murada. A preparação das suas defesas toma muito tempo, energia, e um general impaciente pode mandar atacar essa cidade e matar os seus soldados sem conseguir a vitória. Resumindo, trabalhe sempre com o objetivo de vencer sem precisar lutar. Esteja na frente de seu concorrente. Mas se ele estiver fortemente protegido ou em número superior, fuja da briga até que você consiga mudar essa situação. Procure outro campo de batalha ou crie novas armas para competir com ele. Não seja um general irado e mande atacar o seu concorrente quando a vitória é impossível. Embora um combate obstinado possa ser dado por uma força pequena, essa acabará perdendo para uma força superior. O bom guerreiro elimina a possibilidade de derrota para depois esperar a oportunidade de vitória.
O capítulo 4 do livro de Sun Tzu é muito pequeno. Ele aborda as táticas de defesa e ataque. Na defesa, o general habilidoso se esconde nos recessos mais secretos da terra. E no ataque, age como um relâmpago. Para ele, ver a vitória quando todos a veem não é mérito nenhum. O mérito é planejar secretamente, deslocar-se sem ser notado, frustrar as intenções do inimigo e impedir seus planos. Dessa forma, pode-se alcançar a grande vitória, a vitória sem sacar a espada. Mas em todo o capítulo, um conceito se destaca principalmente para o mundo dos negócios de hoje. Sun Tzu afirma que para evitar a derrota só depende de nós. E para ganharmos, a oportunidade precisa ser fornecida pelo inimigo. Lembra que a gente falou antes em estar sempre de olho no mercado, de estar à frente da concorrência? De uma certa maneira, as duas coisas estão ligadas. Se a sua empresa trabalha direito, tem um bom produto ou serviço, atende bem ao consumidor, pratica preços compatíveis, se comunica corretamente e está sempre de olho no mercado, atuando e agindo de acordo com as mudanças do terreno, ela está dando um grande passo em evitar a derrota. E isso só depende da própria empresa. Com a defesa arrumada, é só esperar a oportunidade que o inimigo, aliás, o concorrente, dá para que você consiga a vitória. Mas não espere que essa oportunidade seja anunciada na mídia, seja a manchete de jornal. Sun Tzu fala nesse capítulo: ver a vitória quando ela está ao alcance da vista de todos não é o máximo da superioridade. Garanta a defesa e fique de olho na oportunidade que o seu concorrente dá para você atacar e vencer. Combater com um grande exército sob o seu comando não é diferente de combater com um pequeno. É só uma questão de estabelecer sinais e senhas. Energia. Esse é o tema do 5º capítulo da Arte da Guerra. Dois conceitos desse capítulo são muito interessantes. Um deles é o que foi usado na abertura desse bloco, que comandar um grande exército não é diferente que comandar um pequeno exército. É só uma questão de estabelecer sinais e senhas. É uma questão de comunicação. Quanto maior a empresa, maior a necessidade de se estabelecer sinais e senhas, de se comunicar. Mas se comunicar não é apenas fornecer as ferramentas, telefone, intranet, é criar a fluidez da informação. Só para dar um exemplo real, recente. Uma grande empresa multinacional solicitou a um fornecedor um determinado tipo de trabalho para completar um pacote de soluções para um cliente. O fornecedor falou que também prestava aquele serviço, mas que a própria companhia dessa pessoa fazia, e muito bem, aquele serviço. Essa companhia tem intranet de alta velocidade, internet, todos os funcionários têm e-mail, ela tem um belo mural em todos os seus andares e um jornal é distribuído mensalmente a todos os funcionários. Mesmo assim, um funcionário já com uma certa graduação não sabia que a sua empresa tinha um departamento que prestava o serviço que ele estava precisando. Essa companhia tem as ferramentas para a comunicação, mas com certeza alguma coisa não anda bem. Estabelecer sinais e senhas é fundamental para a vitória, para se comandar um grande exército. O outro conceito é muito inteligente e tem muito a ver com os negócios no dia de hoje. Quando você pensa bem, a grande maioria dos problemas que uma empresa enfrenta tem basicamente poucas soluções. Seja distribuição, venda, comunicação, produção, enfim. Qualquer problema tem um número não muito grande de possíveis soluções, de alternativas. Para Sun Tzu, só existiam dois tipos de batalha, a direta e a indireta. Ele compara as possibilidades de se criar soluções infinitas com a alternância das técnicas de ataque. É o mesmo que usar apenas 7 notas e ter possibilidades infinitas de melodias. Ou seja, mesmo não tendo muitas possibilidades de solução para se resolver um determinado problema, usar as alternativas disponíveis e combiná-las passam a dar ao chefe possibilidades infinitas de solução.
Será que não se resolve o problema da distribuição com uma solução de vendas? Usando as alternativas e a criatividade, combinando soluções, é muito provável que a sua empresa crie uma solução única para aquele problema. É claro que para um problema ser resolvido assim, combinando as possibilidades, é preciso que toda a empresa participe da solução. Sinais e senhas, lembra? Quem estiver primeiro no campo de batalha estará descansado para o combate. Quem vier depois e tiver que apressar-se, chegará exausto. Pontos fortes e fracos. Nessa parte do livro, Sun Tzu analisa uma série de considerações sobre batalhas. A primeira é que você deve atacar aonde seu inimigo não pode defender, ou seja, aonde você está forte e seu inimigo fraco. Sempre que um exército fortalece uma posição, ele enfraquece outra. Cabe a você identificar a fraqueza do seu oponente e se aproveitar dessa situação. Existe uma ênfase muito grande com relação ao segredo do seu plano e ao esforço em conseguir descobrir o que o seu inimigo está planejando. Aliás, Sun Tzu era um fã dos espiões, da informação. A gente vai ver isso mais na frente. Outra coisa que está nesse capítulo, e é fundamental para o sucesso dos negócios, é que o soldado precisa moldar a sua vitória de acordo com o inimigo que ele está enfrentando. Quer dizer, não adianta você traçar uma estratégia e utilizar sempre essa mesma estratégia. Ela precisa ser adequada ao seu inimigo, ao seu concorrente. Ela deve ser montada em cima dos pontos fracos daquele inimigo. E cada inimigo vai ter pontos fracos diferentes. Além de moldar sua estratégia em função de seu inimigo, você precisa estar pronto para mudar sua ação de acordo com os elementos. As estações, o clima, a duração do dia e da noite para Sun Tzu, e para você de acordo com as variações do mercado, do comportamento e das necessidades de seus consumidores, das mudanças na economia, da legislação, das oportunidades. Use seu ponto forte em cima do ponto fraco do seu inimigo e esteja atento às mudanças e às variações do terreno. Manobrar um exército é vantajoso. Manobrar uma multidão indisciplinada é perigoso. As manobras. Quando reúne o seu exército, o general deve misturar e harmonizar as forças. Depois chega a hora das manobras. Segundo Tzu, se você marchar com o seu exército totalmente equipado, o peso do equipamento pode fazer você chegar tarde demais. Se você destacar uma coluna ligeira, estará sacrificando o seu equipamento. E um exército sem equipamento está perdido. Se você tentar andar com velocidade com todo o equipamento, os exaustos cairão pelo caminho e os fortes chegarão ao campo de batalha cansados. Sun Tzu faz uma série de considerações sobre os tipos de manobra. Nunca atacar morro acima, dividir ou juntar as tropas e por aí vai. Mas só esse início do capítulo já dá o que pensar. Tanto a demora em tomar uma atitude para se preparar completamente, como a ação veloz, sem preparação, podem ser fatais. Não vamos confundir com o conceito que a gente já falou antes aqui, que você não deve prolongar a guerra, que o objetivo deve ser sempre a vitória rápida. A vitória deve ser rápida, mas a sua ida para a guerra não pode ser precipitada. Por outro lado, se você só vai tomar uma atitude quando estiver perfeitamente preparado, você nunca vai tomar uma atitude, porque você nunca vai estar perfeitamente preparado. Acertar essa medida é o trabalho do general. Sun Tzu é tão ardiloso que ele fala de um aspecto do cerco interessante. Ele diz: quando cercar um exército, deixe uma saída livre. Isso não significa que você vai deixar o inimigo escapar, mas fazendo-o acreditar que tem uma saída, não o fará lutar com a coragem do desespero. Quando você sentir que tem a vitória na mão, não anuncie aos quatro ventos. Se o seu oponente souber que está perdido, ele pode tentar lutar até o último homem.
deixe sempre uma possível saída para ele. A arte da guerra nos ensina a não acreditar na possibilidade de o inimigo não vir, e sim em estar pronto para recebê-lo. Nesse capítulo, Sun Tzu discute a variação de táticas. De todo ele, 2 ensinamentos são fundamentais. O primeiro é que o general deve estar sempre preparado para tirar vantagem das dificuldades, ou seja, procurar em qualquer situação o positivo, para através dele tentar reverter a dificuldade. O outro ensinamento são os 5 erros de um general: a negligência, a covardia, a debilidade da honra, o temperamento impetuoso e o último é expor seus homens às suas preocupações e perturbações. Negligência, covardia e debilidade da honra, a gente nem precisa falar. Com relação aos 2 últimos erros, vale a pena a gente falar um pouquinho. O temperamento impetuoso pode forçar um general a se precipitar. Aí ele pode cair no problema que a gente falou no capítulo anterior. Ele pode partir para o ataque antes de estar preparado, num gesto de impulso. Sun Tzu até exemplifica. Imagine 2 exércitos separados por um rio. O que você faria com o seu exército? Atravessaria o rio para atacar? Sun Tzu nunca faria isso, porque quando os primeiros homens atravessarem, boa parte do exército ainda estará na água e a batalha já terá começado. A ideia é atrair o inimigo para ele atravessar o rio primeiro. Uma das táticas para tentar fazer o inimigo atravessar é provocá-lo, insultá-lo. Se o general do outro lado tiver um temperamento impetuoso, ele poderá cair na armadilha. O outro erro, expor seus homens à preocupação, faz a gente visitar um passado mais recente. 1915, a expedição imperial transantártica, liderada por Sir Ernest Shackleton. A Link Quality tem um vídeo que fala sobre liderança baseado nas atitudes desse grande líder. Eles estavam presos no gelo sem muito o que fazer. Um dos homens da expedição queria que Shackleton fizesse um estoque grande de comida com a caça. Mas Shackleton se recusava e mantinha o estoque sempre em um nível mínimo. Em seu diário, ele fala que fazia aquilo para não mostrar a seus homens que a situação era desesperadora e que ele não tinha ideia como sair dali. Para ele, o risco da fome era menos preocupante que o risco da perda de moral, de energia de seus homens. Pensando bem, talvez Shackleton tenha lido A Arte da Guerra. Quando o inimigo estiver ao alcance da mão e permanecer silencioso, ele está confiante. Quando ficar afastado e provocar o combate, está querendo que você avance. E se o acampamento do inimigo for de fácil acesso, está preparando uma armadilha. Nesse capítulo, Sun Tzu sintetiza e ensina como marchar com o seu exército e como observar a marcha do exército inimigo. Ele dá dicas de onde acampar, nunca em local úmido ou escuro para que os soldados não fiquem doentes. Fala sobre a melhor posição do sol para o seu ataque, sobre marchas em pântanos, em campo aberto, desfiladeiros. E também dá dicas para a observação do inimigo. Movimentos entre árvores de uma floresta indicam o inimigo avançando. O esvoaçar de pássaros indica uma emboscada naquele local. Poeira erguendo em coluna alta é sinal de carros avançando. Nuvens de poeira de um lado para o outro indica que o inimigo está montando o acampamento. Quando os soldados estão curvados sobre as suas lanças, é porque estão exaustos. E por aí vai. Tem muita gente que talvez pense que esse capítulo é muito específico para uma guerra de 2000 anos no passado. É verdade, você nunca vai ver o seu concorrente marchando por uma floresta ou levantando poeira de um lado para o outro, montando um acampamento. Nem vai ver os funcionários dos seus concorrentes se apoiando nas lanças, exaustos. Mas o que a gente pode ver nesse capítulo é que Sun Tzu se preocupava com o mesmo peso de importância, com o posicionamento estratégico do seu exército e com a capacidade de observar o seu inimigo,
de se preparar de antemão para os movimentos desse inimigo. E essa observação era feita, como a gente já viu, olhando até o revoar dos pássaros. Aqui vale um case. As grandes companhias de refrigerante sempre se preocuparam muito com o seu posicionamento estratégico e sempre observaram atentamente a marcha de seus inimigos, as outras marcas fortes no mesmo segmento. O que elas não fizeram foi olhar com atenção para a floresta. De repente, de surpresa, notaram que haviam vários outros inimigos, pequenos, mas em grande quantidade, espalhados pela floresta. As tubaínas. Os refrigerantes pequenos e de marcas desconhecidas. Com o aumento do poder de compra da população de mais baixa renda, o refrigerante passou a estar em mais mesas. A venda das grandes marcas não caiu, chegou até a crescer. Só que o mercado cresceu em uma proporção maior, ou seja, houve uma redução de share das marcas principais. Isso é que dá não olhar com atenção para a floresta. Quando os soldados são fortes e os oficiais fracos, vem a insubordinação. Quando os oficiais são fortes e os soldados fracos, vem o colapso. Nesse capítulo, Sun Tzu fala dos 6 diferentes tipos de terreno e das estratégias que devem ser adotadas em cada um deles. Os terrenos são o acessível, o complicado, o retardador, os desfiladeiros, os cumes escarpados e as posições a grande distância. Desses, 2 valem a pena a gente dar uma olhada. Um é o complicado. Para Sun Tzu, o terreno complicado é uma posição que é fácil de ser abandonada, mas complicada de ser reocupada. Ou seja, se a sua empresa está atuando em um mercado complicado, um grande esforço deve ser feito para não abandonar aquela posição, porque reocupá-la depois será difícil. O outro é o retardador. Para ele, essa posição configura uma situação em que os 2 inimigos serão prejudicados dando o primeiro passo. Aquele exemplo que a gente já falou antes, dos 2 exércitos com o rio no meio, é exatamente isso. Nenhum dos 2 deve atravessar para atacar. Aí fica um olhando para o outro e nada acontece. Você quer um exemplo dessa situação? A companhia A espera a companhia B lançar a sua promoção de Natal para lançar uma promoção mais atraente. A companhia B também espera a companhia A lançar a sua promoção de Natal para lançar uma promoção mais atraente. Aí o Natal passa e nem a companhia A nem a B lançaram a sua promoção de Natal. Cuidado com as posições complicadas e com as posições retardadoras. Nesse capítulo, Sun Tzu afirma que o terreno é o principal aliado do soldado, mas que a capacidade de estimar o adversário, de comandar as forças, de calcular as dificuldades, os perigos e as distâncias, é, na verdade, o grande teste do líder. Para ele, existem 6 maneiras de se atrair à derrota: negligenciar o cálculo da força do adversário, a falta de autoridade, a falta de treinamento, a ira injustificável, a indisciplina e a incapacidade de usar os homens certos para cada tarefa. Sem comentários. O estrategista habilidoso pode ser comparado à cobra Shuai Zhan. Quando atacada na cabeça, revida com o rabo. Quando atacada no rabo, revida com a cabeça. Quando atacada no meio, revida com a cabeça e o rabo. O general habilidoso conduz o seu exército como se estivesse conduzindo apenas um homem pela mão. Com essa figura de expressão, Sun Tzu enfatiza a união dos soldados como uma arma poderosa para a vitória. Segundo ele, o princípio é estabelecer um ponto de coragem que todos devem atingir. O general deve obter o máximo de cada homem, tanto da força como da fraqueza. Quantas empresas por aí criam objetivos que só um pequeno grupo da empresa conhece? Como conseguir a união de todos?
Como conseguir que todos atinjam um ponto de coragem? Veja bem, Sun Tzu fala em todo o livro no segredo da tática, que um general deve mudar seus planos de vez em quando para confundir o seu adversário. O que ele fala aqui não é colocar os planos da empresa no papel, as estratégias de ataque, as formas de defesa e distribuir para todos os funcionários. Fazendo isso, com certeza seu concorrente também vai ficar sabendo e se preparar para contra-atacar. O que Sun Tzu fala aqui é que todos os soldados devem ser incitados à coragem, à vontade de crescer, de conquistar metas. Aqui fica claro que o aspecto abordado é o motivacional. Uma equipe muito motivada tem o ponto de coragem determinado atingido. Triste é o destino de quem tenta vencer e ter sucesso sem cultivar a iniciativa. É tempo perdido. Sun Tzu está chegando ao final do Arte da Guerra. Nesse capítulo, ele trata dos ataques com o fogo. Os mesmos cuidados de planejamento estratégico, conhecimento do terreno, técnicas e ardis. Ele encerra o capítulo assim: não marche, a não ser que tenha alguma vantagem. Não use seus homens, a não ser que haja ganhos. Não lute, a não ser que a situação exija. Não lute para se vangloriar. O sábio governante está atento. O general, cuidadoso. Assim se mantém um país em paz e a tropa intacta. O conhecimento do espírito é obtido pela adivinhação. A ciência, pelo raciocínio lógico. As leis do universo, pela matemática. As intenções do inimigo, por espiões. O último capítulo, e sem dúvida o mais delicado, porque agora Sun Tzu fala da importância de se usar espiões. Para ele é um absurdo um líder estar disposto a gastar fortunas em uma guerra e economizar ninharias na aplicação do uso de espiões. Espiões que trazem ao general informação. A gente não vai ficar aqui incentivando o uso de espionagem. Também não vai pretender que a espionagem não exista ou que não seja aplicada por várias empresas. Mas a gente vai trocar a palavra espionagem por informação ou pesquisa. Vale do mesmo jeito. Para Sun Tzu, o que garante ao líder atacar e vencer é a previsibilidade, é conseguir prever. Ele considerava que nenhum líder experiente seria capaz de prever o que iria acontecer. Era preciso informação. Todo mundo concorda com isso, mas quantas empresas investem muito dinheiro no desenvolvimento de um produto ou na infraestrutura para se prestar um serviço sem efetuar nenhuma pesquisa, sem testar, sem ouvir o consumidor? A informação e a pesquisa, seja qualitativa, seja quantitativa, tem um custo, mas é pouco se comparado ao custo de colocar um produto, uma nova marca, um novo serviço na rua. E sem a informação, nem o líder experiente pode estar certo da vitória. Os espiões, ou melhor, a informação e a pesquisa, são os elementos mais importantes da guerra. Neles repousa a capacidade de movimentação de um exército, aliás, de uma empresa. 2000 anos, e as ideias de Sun Tzu ainda são válidas e atuais. É provável então que elas continuem fortes por mais 2000 anos. Por isso fica aqui a sugestão. Compre o livro A Arte da Guerra e leia com muita atenção. Preste atenção a cada estratégia, a cada lance sugerido por Sun Tzu. Você vai fazer muitas analogias com o mundo dos negócios e vai tirar bons proveitos dos conselhos de Sun Tzu. E pense sempre no lado bom da coisa. Na época, quando se falava em cortar a cabeça, era literal. A gente termina deixando aqui mais alguns pensamentos de Sun Tzu para você. Boa guerra, aliás, bons negócios. A melhor estratégia é atacar a estratégia do inimigo. Mude a posição de suas forças. Avance sempre sem ser notado.
O conhecimento antecipado conduz o exército e conquista vitórias. Um exército poderá ter fugas, insubordinação, desorganização e ser derrotado. Esses resultados não são efeitos de causas naturais, são falhas do general. O inimigo não deve saber os nossos planos, assim ele terá que se defender em muitos lugares. Quanto maior o seu esforço para se defender, menor será a força em qualquer local.